Achei. Ele afirma assim, ó, ele fala assim, ó, Nietzsche, ele fala assim, ó, na civilização busca-se o trabalho pelo salário. Nesse caso, o trabalho deixa de ser um meio para se construir um fim em si mesmo, para se transformar no meio para se chegar até alguma coisa. E aí ele continua dizendo aí ele fala assim, uma determinada classe não abre mão, seleta classe não abre mão do trabalho pelo prazer. Mesmo que isso signifique atravessar miséria, humilhações e problemas. Ponto. Isso é o que o Nietzsche fala. Aí a pergunta é a seguinte: qual a sua relação? Aí está certo. Construa um texto de 15 a 20 linhas, cujo tema é: qual a sua relação com o trabalho? Depois, como você imagina essa relação para o futuro? Cara, essa não tem jeito. É para você mesmo, porque na verdade qual é a sua, não é a minha, não é a de todo mundo, não. Qual é a sua relação com o trabalho? Essa eu não consigo escrever sem falar de mim. Porque, na verdade, a pergunta ela é direta, ela é objetiva. Qual é a sua relação com o trabalho hoje? Como você imagina que será a sua relação do trabalho com o futuro? Aí você tem que se colocar. Essas redações, elas são mais difíceis do que essa geralzona que a gente está fazendo. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Vocês receberam no grupo que eu mandei? As redações? Vamos começar por elas, né? Maria da Penha ou mais uma? Eu mandei umas redações já. Isso. Só para a gente poder começar por ali. É só o nosso ponto de partida. Eu sempre vou começar por outras redações, para a gente poder abrir a mente. Mas nota 10, né? Isso mesmo. A primeira delas é uma da Ana Paula Gonçalves, que é a redação, essa é até uma que eu tirei ali, que fala a felicidade a preço de refrigerante. É a primeira que eu mandei. Embaixo está assim, 1000 pontos. Foi do dia 22/10/2018. Temos assim, ó, a felicidade a preço de refrigerante. Achou? Abra a felicidade. Assim, a multinacional empresa Coca-Cola propõe que o consumo desta bebida, né, só acarreta alegria. Porém, ela possui, né, diversas substâncias químicas que, além de prejudicar a estética corporal, também afeta a saúde do indivíduo. Apesar disso,
a alimentação errada no Brasil, né, ainda persiste, seja pelo consumo de alimentos sem valor nutricional, seja pelo uso de dietas irresponsáveis, com o seguinte da falta de opções saudáveis acessíveis cotidianamente ou por distúrbios alimentares. Essa é a introdução. A minha pergunta é, tem uma introdução de 6 linhas. Então, dentro do padrão que a gente quer. A minha pergunta é, antes da gente passar para o desenvolvimento, qual é o tema dessa redação? Alimentação saudável. Alimentação saudável. Está falando sobre alimentação saudável. E aí, vamos lá. O tema é sobre isso. Alimentação saudável. Encontra nessa introdução quais são os 2 argumentos que ela vai ter que desenvolver. Dietas irresponsáveis. Então vamos lá. Dessa forma, os brasileiros, né, tal, é imprescindível começar... Não, calma aí, tô aqui embaixo. Então, consumo de alimentos de valor nutricional, seja pelo... pelo uso de dietas irresponsáveis, né, ou falta de Soluções isso. saudáveis, acessíveis. Isso aí. Aí olha como é que ela começa o desenvolvimento. Vamos lá, vamos para o desenvolvimento. Em primeiro plano. Ó, excelente. Então, em primeiro plano significa que ela vai apresentar o primeiro argumento. Em primeiro plano, é evidente. Outra expressão que é muito bem colocada, a gente não pode esquecer dela. Em primeiro plano, é evidente que a educação alimentar do país é falha devido a... O meu está cortado aqui na foto. Devido a... Muito, não é isso? Muito. Devido a... Múltiplos, eu acho. Alguma coisa a serem. Isso. O meu está cortado. Devido a muitos exemplos, deve ser, né? Maus exemplos, deve ser isso. Devido a maus exemplos, isso. Devido a, isso aí. Devido a maus exemplos na esfera social, principalmente para as crianças. Pois assim como diz o psicólogo canadense Albert Bandura, a maior parte do conhecimento humano é aprendido por imitação. Dessa forma, os brasileiros perpetuam-se em um ciclo vicioso de pais para filhos, hábitos alimentares, né? Hábitos alimentares. O meu está desfocado. Estou lendo aqui na marra. Não dá pra entender também, não. Hábitos alimentares ruins, ou mesmo mantém má alimentação aí, ó, por falta de opções saudáveis, né, nas instituições. Logo, é imprescindível começar a atuação de mecanismos a favor de uma alimentação saudável no âmbito escolar e familiar, não é isso? Isso. A fim de combater o número crescente de adultos que morrem de diabetes, infarto ou câncer estomacal. Aí depois ela conseguiu. Segundo plano, a estética corporal, de certa forma, sempre foi uma preocupação à humanidade. Seja pela beleza, né? Pela beleza do corpo, não é isso? Beldade do corpo, né? Grego, sarado, seja pela beleza de manter-se
gordo no contexto de forma da idade. Né? Ela já fala da Idade Média. Ela fala que na Idade Média o conceito de beleza era outro. Ser gordo é que era o conceito de beleza. Atualmente, com o modelo corporal clássico em alta, muitos brasileiros desenvolveram distúrbios alimentares, envolvendo-se em dietas, aí fala da dieta, em dietas que o corpo não aguenta, auto-metabolizando-se pelo uso abusivo de como é que é? Uso abusivo de laxantes de remédios para estimular vômito e tal. Descarte essa obsessão pelo corpo perfeito mata jovens e adultos, assim como mostra no filme, aí cita lá o filme, né? O Mínimo para Viver, em que uma moça luta contra a anorexia, né? Com apenas pele e osso, relutando a comer pelo medo de engordar, né? E torna-se feia, entre aspas. Portanto, são necessárias ações, né? Ações que estimulam, eu não consigo ler, está muito desfocado. Estimulam hábitos, isso aí. Hábitos saudáveis na alimentação dos brasileiros. Destrate, o MEC deve proporcionar opções de lanches saudáveis nas escolas e promover discussão e entendimentos sobre a má alimentação dela, esse por meio de palestras e debates. Olha só, tá? É a intervenção que está fazendo aqui. De educação, evolução de elementos na área de alimentação. Logo, o Brasil propiciará uma educação alimentar eficaz e desvinculará a felicidade do país de um refrigerante. Aí, o que mais chamou atenção nessa redação que eu li, ela começa lá em cima falando a ideia do refrigerante da Coca-Cola. E dá a impressão de que ela não vai mais tocar ali. Na última frase, ela fala assim, ela se refere de novo ao país do refrigerante, país da Coca-Cola. Você vê que ela pega a primeira ideia e arremata o texto lá embaixo com a primeira ideia que ela teve no texto de maneira brilhante. Isso é um dos motivos pelo qual até alguns deslizes que você tenha cometido faz com que o corretor perceba que em nenhum momento você se desviou daquilo que você propôs a escrever, que era falar da má alimentação, e citou. Ela começa de cara com um exemplo, que é o exemplo da Coca-Cola, que é mais difícil. Quer dizer, ela iniciou, né, você iniciar dando um exemplo, você automaticamente já se prendeu àquilo que você queria dizer. Então isso ela começa, na verdade, pelo fim. Por isso, quando você percebe que a pessoa que está escrevendo ela tem esses mecanismos de escrita, o corretor ele olha com outros olhos aquilo que ela está se propondo. É só não cometer nenhuma falha grave. Só que por isso que eu estou com muita dificuldade na redação. Tipo assim, a redação é muito subjetiva. Eu já vi várias pessoas falando que o cara traz no desenvolvimento. Primeira frase, ele traz o desenvolvimento, na primeira frase dos seus desenvolvimentos, não é isso? Uhum. O segundo, ele traz uma citação, para trazer uma firmeza. E o terceiro e última frase, ele traz uma conclusão do parágrafo do desenvolvimento. Aqui ela fez ao contrário. No segundo desenvolvimento, ela trouxe por último uma citação. Aí quebrou o que os outros professores falaram. Mas na verdade o que acontece? Se ela trouxesse na segunda frase, agora ela trouxe na última, trazendo uma conclusão para o parágrafo. Desarte, ela até coloca aí, ó. Desarte, ela bota o filme. No segundo, você está dizendo? No segundo desenvolvimento, ela bota desarte, ela bota o filme aí. O filme? Sim. Isso. Cadê? Ao invés dela colocar o filme na frente, ela coloca o filme no final. Por último, para concluir o parágrafo. Para concluir o parágrafo. Só que ela não. O que você não pode é só deixar o filme. Ela fala assim, ó. Quer ver? Deixa o mínimo para viver. Aí coloca assim, ó.
que uma moça luta contra a anorexia, né? Isso. Com apenas pele e osso, relutando para promover pelo mundo e tal, engordando para... Aí torna-se feia. Ou seja, e ela citou, ela deixou o exemplo por última coisa que ela fez. Mas em nenhum momento, qual é o problema? Em nenhum momento ela foi redundante. O problema da redação é quando você acaba falando nas linhas a mesma coisa mais de uma vez. O que eu vou dizendo? O cara, quando ele te explica essa parada da forma como você vai escrever, por etapas, é para que você não se perca. Para que você não se perca. Você pode ver o que não significa que você tem que cumprir aquilo ali à risca. Na verdade, o que a gente faz com vocês é tentar ensinar o caminho mais fácil. Lembra que eu falei que ela começou pelo mais difícil. Começar uma redação, por exemplo, com exemplo, é a parte mais difícil. Se você começar um texto já citando um exemplo, tu corre o seríssimo risco de escrever sobre o exemplo. Tu vê que ela começou falando da Coca-Cola. Se ela continua falando sobre a Coca-Cola, o texto dela seria sobre o refrigerante, não sobre o problema alimentar. Ela só cita na primeira vez, porque na verdade seria muito mais fácil ela ter começado assim, ó. Ela ter começado pelo a alimentação usada no Brasil, ainda que persista pelo consumo de alimentos com valor nutricional, ou seja, primeiro eu vou falar sobre alimentação no Brasil, depois posso citar o exemplo da Coca-Cola. Só que entende que quando ela faz assim, olha o título da redação dela, Felicidade a preço de refrigerante. Olha que sacada! O próprio título já não é um título bem diferente? Se eu mando você falar sobre... você vai falar sobre alimentação saudável. Esse é o tema da redação. Aí o teu título é Felicidade a preço de refrigerante. Cara, eu vou ficar doido para ler o texto, para saber o que você quis dizer com isso. Entende como que essas sacadas são as sacadas diferentes? Significa que a pessoa tem um profundo domínio do que ela vai falar. Porque ninguém, assim, veja bem, se eu passasse uma redação para você assim, ó, fala sobre alimentação saudável, tu ia fazer um título sobre isso? Dessa forma? Por isso é que a redação nota 1000. Por isso é nota 1000. Eu também não, então provavelmente assim, quando o cara fala assim, pô, felicidade a preço de refrigerante, o que ela quer dizer com isso, com alimentação saudável? Aí tu começa a querer ler. Aí ela já começa o parágrafo falando sobre abra a felicidade. Aí ela, e abra a felicidade, entre aspas, ou seja, uma citação. Pô, já vou dar logo uma nota errada para ela, já começou mal. Aí em seguida ela fala assim, ó, assim a multinacional Coca-Cola propõe o consumo. Ela começa a primeira frase da redação invertida. Ela já inverte isso na primeira frase. Porque ela poderia ter começado assim, ó. A multinacional Coca-Cola propõe o consumo da bebida, parará. Aí coloca assim, com essa frase, abre aspas, coloca lá. Não, ela foi... Por que é isso? Vou explicar o que ela produziu aqui. Ela fez uma coisa que o redator gosta muito, por isso que ele deu nota 1000. Você você faz com que eu queira ler o seu texto. Eu quero saber aonde você quer chegar com ele. Quer dizer, quando eu li a expressão, o que ela quer dizer com isso? Aí tu lê a segunda. Quando tu lê a segunda, tu diz, caraca, ela realmente, tô entendendo o que ela quer dizer. Aí quando ela vai, tanto é que a gente só entendeu o tema na quarta linha. Tu só conseguiu entender o tema, aonde ela queria chegar, assim, ó. Quando ela fala assim, ó. Aí ela fala, porém, contém várias substâncias que afetam a saúde. Continua falando da Coca-Cola. Aí, pô, ela se perdeu. Aí no final, aí ela começa. Ó, estética corporal. Apesar disso, a alimentação errada no Brasil. Aí, pô, agora eu entendi o que ela quer dizer. Ela, na verdade, ela começou o tempo inteiro citando um exemplo. O que eu trouxe essa redação para vocês entenderem como que o engessamento das redações não existe. O que existe é o cara que domina mais do que domina menos. Olha de baixo, a redação de baixo, ó. Vamos lá. É o contrário da de cima. Também 1000. Ó. A do Rafael, é a segunda. Olha eu não vou ler, vocês conseguem, dá para ler? Eu vou ler porque está muito ruim aqui,
Mas olha só, olha o título dele. Olha lá. Quem me dera ao menos uma vez. Tu consegue entender? O título, tu consegue entender sobre o que ele vai dizer? Não. Difícil, né? Tu precisa... Não te chama a atenção um título desse? Aí ele começa assim, ó. Essa caneta dele não é boa. Embora, né? A banda Legião Urbana. É isso? Está escrito aí, ó. Isso, a banda Legião Urbana tá abordou criticamente na música Índios o processo de aculturação do indígena. Olha aí. Então, ela já começou a deixar claro para onde que vai, né? Aí fala, né, dos 500 anos, né? Os 500 anos da colonização da América. Isso continua a ocorrer devido à exclusão da sociedade nativa, não somente na produção da identitária, mas também na política nacional. Nesse sentido, é vital entender a influência da incompleta matriz multitécnica brasileira e da má educação para intervir nesse quadro. Essa é totalmente diferente da primeira. Totalmente diferente. Apesar dele começar, aparentemente, ele vai começar assim, não, ele é aqui, ó, olha quanto tem, ele é bem sucinto, ele vai bem direto. Essa ficou mais direta. Por que isso é importante você comparar as duas gerações? Porque são coisas totalmente opostas, que atingem o mesmo objetivo. Aí olha lá, aí olha só, esse aí é fácil de você ler. Agora não tem como você. Vai falar sobre o processo da aculturação, né, que é o que da interseção cultural, interseção cultural, ó, a priori, que constitui a matriz dos países nacionais, exclui o indígena, né? Ou seja, essa abordagem, né, corrobora a afirmação do sociólogo. Aí cita lá o sociólogo, o qual observou os hábitos da sociedade brasileira, tarará, da revolução incompleta, pois apesar de incluir elementos de vários povos, né, segregou-se e invalidou a população nativa. À mercê disso, a estrutura do corpo civil historicamente marginalizou os índios e, em consequência, os excluiu atualmente. É visível, né, desarte que a pirâmide cultural do Brasil fomenta a causa da Legião Urbana, e citou de novo o que eu estava citando ali. O que eu quero que você entenda aqui, para a gente poder não perder muito tempo nisso, é que, olha só, todas elas têm o mesmo, apesar de vários começarem diferentes, tem o mesmo princípio que a gente está estudando. Ó, primeiro parágrafo de introdução e olha os parágrafos de desenvolvimento com os conectivos. Todos eles têm a mesma coisa. Eu tenho uma aqui que eu vou deixar por último, essa aqui, que vai ser para a gente terminar a aula, essa da Amanda de Cavalo Maia, só que essa eu peguei uma versão que foi digitada para poder melhorar a letra. Mas agora eu quero entrar onde eu quis. Vamos nos nossos achados lá. Vamos lá na parte da conclusão. Lembra que a gente está falando? A gente falou de introdução, desenvolvimento, e eu falei que hoje eu ia falar da conclusão. Para a gente poder não perder, porque eu quero passar para as correções das redações logo a seguir. Ó, vamos lá. Aquele mesmo material da aula passada que diz... Deixa eu abrir aqui. Aí olha lá. Conclusão, lá embaixo, tá vendo?
lembre-se que deve haver coerência entre os parágrafos. Inicie o parágrafo de conclusão com um dos elementos de coesão a seguir. Aí eu selecionei alguns elementos de conclusão. Diante disso, dessa forma, levando em conta o que foi observado no epígrafe, desse modo, portanto, em vista dos argumentos, em vista do que foi mencionado, sendo assim, por isso, assim, etc. O que eu quero dizer com isso, galera? Olha só. A conclusão. Ó, são as expressões, né? isso. A conclusão, as expressões, isso, para o fechamento da ideia. A conclusão, ela é o fechamento da ideia. E o momento de intervenção, que eu chamo, essa intervenção na verdade é a chamada solução, para a problemática criada no desenvolvimento. Então, você nunca pode... Vamos falar sobre a conclusão específica. Primeiro, a gente já falou dos parágrafos, ela não pode ser nem grande, mas também não pode ser muito rasa. A conclusão, ela é um apanhado geral de tudo aquilo que você escreveu. Tá? Mas, claro, você não vai desenvolver o tema novamente. Então, na verdade, você vai citar novamente os seus argumentos ali e, em seguida, você vai apresentar uma intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. Tá? A FGV pede uma intervenção, assim como o Enem também pede, por isso que ele pede redações do Enem como modelo. E aí, o que é essa intervenção ou essa solução? Galera, é algo muito básico. Não é nada muito extraordinário, estratosférico. Normalmente, tu vai falar que deve haver políticas públicas para que aquilo possa, né, dirimir aquele livro, para que aquilo funcione, educação, saúde. Coisas chaves. Saúde, educação e segurança, dependendo do tema. Saúde, educação e segurança. Né, uma lei que organize... Exatamente. É assim, pontual. Basicamente é isso. E depois que você cita isso, você faz uma espécie de acabamento de tudo que você fala. Com isso, por exemplo... exatamente. Depois você citou, com isso, né, os problemas podem ser amenizados. Né? As coisas podem se tornar... ou a gente pode adquirir uma qualidade melhor. Então são coisas assim, bem pontuais. Eu não posso ficar querendo inventar algumas coisas mirabolantes. Ali, menos é mais, na verdade. Então, quanto menos menos informação, e aí, a única informação que pode estar na sua conclusão, que ela não estava no texto anterior, no restante do texto, é a proposta de intervenção. O resto não pode estar. Eu não posso inventar um outro desenvolvimento, um outro argumento na conclusão. Eu tenho que, na conclusão, eu tenho que trazer a solução e a intervenção para os dois desenvolvimentos? Não. Na verdade, para o tema principal. O problema todo. Não, entendeu? O problema todo. Se eu estou falando de um problema maior, os argumentos vão falar sobre o problema maior, correto? Então, a minha conclusão fala sobre o problema maior. Se eu estou falando, por exemplo, a gente fez a primeira vez, meio ambiente. Aí eu falei que o meio ambiente, os problemas dele é desmatamento, beleza. Aí no final eu posso falar, ó, se tivesse uma lei mais rigorosa, né, uma das intervenções, né, uma lei que tivesse mais rigorosa, que pensasse melhor no meio ambiente, poderia reduzir ainda mais, ponto. Ou seja, na verdade, a tua
intervenção, ela se refere ao tema principal, não aos argumentos. Porque não vai dar tempo de você desenvolver. Ah, o argumento tal é isso, o argumento tal é aquilo. Não dá. Então, na verdade, você vai se referir ao texto como um todo. Nos teus argumentos, você pode até fazer um acabamentozinho final, tipo assim, deixando em evidente como que dava para fazer aquele argumento que você está solicitando. Não está errado. Né? Mas não significa que você não tem que fazer isso lá no final. Que é o mais importante. O mais importante é você fechar o teu texto como um todo. Tá? Então, assim, a gente não pode deixar os fios soltos. Mesmo que aquilo não esteja 100% amarradinho, a gente tem que amarrar o maior número possível. Então, a conclusão, ela é o fechamento da ideia central. Da mesma forma como você iniciou a introdução, você não colocou assim, é notório que colocou o tema? A conclusão, você cria uma frase, uma expressão, que eu disse, portanto, assim como, assim sendo, parará, diante de tal, você vai e coloca essa expressão mais o fechamento do tema, mais a tua intervenção acerca do tema principal. E depois você vai fazendo só o acabamento para terminar, para fechar a tua ideia. Beleza? Aí aqui, ó, agora sim eu posso ler o texto que eu queria ler, que é o do... Aí, não, ainda nesse, antes de a gente fechar esse, aí olha só, que eu prometi para vocês que tinha aqui embaixo. Olha os elementos de ligação das ideias, tá vendo na tabela, lá embaixo? Olha lá, esses elementos de ligação das ideias, que essa tabela aí começa aí embaixo, cara, você tem que usar ele, assim, da forma que você achar que deve. A única coisa que não pode acontecer é, se você olhar o cantinho da esquerda, tá assim, ó, relação de sentido. Tá vendo? Aí tá a relação de sentido. Tempo, não é isso? Frequência, semelhança, condição, alternância, explicação, beleza. Aí no quadro à direita, onde tem os elementos especificamente aí, o que tu não pode é utilizar esses elementos sem saber qual é a relação de sentido. Se você tiver dúvida, não use, porque às vezes você pode estar utilizando a relação de sentido com significado diferente e aí tu perde totalmente aquilo que tu queria dizer. Se você está achando que você está confirmando alguma coisa e na verdade tu está negando, vou dar um exemplo para você do mais. Mais com I. Mais com I é quantidade. Você está acrescentando informações. Mais sem I é oposição. É adversidade. Você está lá opondo uma ideia a outra. Se tu errar e colocar o mais com I no lugar do mais com I, acabou. Tudo que você escreveu dali para frente está em desacordo com o que você escreveu antes. E aí acaba com o teu texto. Então tem que tomar muito cuidado com os elementos que você usa. O que eu sugiro? Tem muito elemento aqui. Escolha aqueles elementos que mais você se familiarizar com ele. Porém, são elementos que você precisa entender a relação que eles possuem. Você precisa ter uma relação de tempo, você precisa entender de lugar, você precisa entender de modo, você precisa ter um para causa, você precisa ter um leque pelo menos de 1 ou 2 para cada um para você poder montar o teu texto. Porque você também não vai poder repetir sempre o mesmo operador argumentativo. E lembrando que é o operador argumentativo que faz o teu texto ganhar formato. Sem eles a gente não consegue formato. Por isso que as próximas 2 aulas, a próxima aula e a outra, que a gente encerra, eu vou focar nos operadores argumentativos. De que maneira? Tu vai escrever 3 vezes a mesma redação mudando os operadores argumentativos. Porque não pode chegar, a gente tem que chegar lá na ponta dos cascos, sabendo utilizar isso de maneira correta, porque é ele que vai... Porque cada tipo de texto te pede uma forma diferente de operador. Se você ficar sempre engessado no mesmo, você vai. E na próxima aula também, aí sim, eu acho... Agora eu quero corrigir redações. Nós vamos fazer. A próxima aula eu vou apresentar para vocês, se estiver aqui eu já mando para vocês já irem vendo durante a semana, as outras formas de fazer. Porque aí já posso... Se a gente hoje acertar as redações já produzidas, a próxima eu vou te mostrar as outras formas de se fazer redação. Tem várias outras. Aí você pode se arriscar fazendo uma ou outra que ainda não dá tempo. Mas o que eu quero é o seguinte, a forma que a gente está estudando, ela tem que sair daqui pronta. Pronta. Se você precisar utilizar na prova amanhã, tu tem que fazer dessa forma. E uma outra coisa que a gente, pelo menos eu acho que aqui eu já consegui isso.
aquela parada assim, cara, não consigo escrever. Essa não pode existir. Acabou essa parte do eu não consigo escrever. Posso conseguir mais, posso conseguir menos, pode ser bom, pode ser médio, mas o não conseguir escrever, a gente passou dessa fase. A fase seguinte agora é eu sei escrever. Só preciso que aprimorar o conhecimento que eu tenho. Todo conhecimento para produzir uma redação tu já tem. Agora, é claro, tu vai botar no papel e a gente vai escrever sobre ele. Conseguiram fazer os temas? Todos aqui, já que a semana passada não teve aula? Faltou. Agora eu quero... Então, quem ainda faltou, começa, vamos produzir. Eu vou sentar aqui, vou pegar uma caneta e a gente eu vou fazer temas. E aí, o que eu quero... Por que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as maiores dificuldades que vocês tiverem e vou explicar novamente em cima das dificuldades que forem surgindo. Vou só pegar uma água aqui. O seguinte, para ser legal com todo mundo, eu vou fazer uma de cada um e depois faz uma rodada mais um de cada um, porque senão eu corrijo tudo de um e o outro fica sem. Então vamos lá, essa aqui é espetacularização da tragédia. Vamos lá. Deixa eu mostrar o lance. Tu fez assim, ó. É notório que a espetacularização da tragédia é um problema para a sociedade brasileira. Perfeito. Eu conheço a sociedade. Essa prática transforma atos de violência em espetáculo. Dessa forma, faz parecer comum a extrema violência, além de tornar a sociedade conformada com a situação. Beleza. Cadê os argumentos? Torna comum a violência. Mas aí olha quando você começa o desenvolvimento. Tá? Em primeira análise, o fato da mídia transformar a tragédia em espetáculo, você não citou em nenhum momento a mídia no primeiro parágrafo. Cadê? Entendeu? Vamos lá. A mídia no primeiro parágrafo está tornando a violência algo aceitável. Aí você está falando no sentido de conformando a sociedade. Embora está no argumento 2, você já está citando no argumento 1, no desenvolvimento 1. Espetáculo. Violência algo aceitável.
7. Esse foi o problema. Vamos reescrever ela, colocando os argumentos aqui dentro. É notório que a escritura Foi ser claro, né? Isso. Bom, essa prática transforma atos de violência em pecado. Ponto. Aí aqui, ó, vou fazer aqui, ó, daqui pra lá, tu vai fazer o seguinte, ó. Daqui, esquece essa parte aqui que tu escreveu. Tu vai vir nos dois argumentos e vai reescrever essa redação aproveitando essas 3 linhas para apresentar esses 2 argumentos que você produziu aqui. Agora, isso aqui, então, você vai reescrever tirando essas 3 linhas e aqui acrescentando esses argumentos para poder reescrever. Você vai ver como é que vai dar. Faz agora que eu quero corrigir. Tira essa aqui, deixa depois eu corrijo as outras. A ortografia melhorou? Melhorou. Já tem mais acentos do que tinha na aula passada.